terminou na semana passada o capítulo 1 e hoje a gente vai começar o capítulo 2. Então, abra a Bíblia de vocês em Abacuque no capítulo 2. E hoje o título da nossa aula é o quê? Né? Deus responde de novo a Abacuque, né? Então, aqui, Deus ele vai responder de volta a Abacuque. É importante a gente perceber, de forma bem resumida, que aqui nesse capítulo, né, Deus ele vai responder a Abacuque. E aí, só para você entender, no versículo 1, né, no versículo 1 desse capítulo, a gente tem o quê? A gente tem um servo de Deus que está esperando uma resposta da parte do Senhor, né? A gente pode resumir dessa forma. No versículo 2 e 3, a gente tem o quê? Tem a resposta do Senhor. Deus, ele responde a Abacuque. E aí, no versículo 4 e 5, a gente tem o quê? Como é que dizer? Uma comparação, né? Um contraste entre a pessoa orgulhosa e o justo, né? Então, vamos lá. Perfeito. Então, perfeito. E aí, gente, vamos lá. Abacuque aqui, ele vai falar um pouco para nós, né? Da atitude do profeta enquanto ele aguarda a resposta de Deus, né? Porque muitos de nós, a gente tem que entender que várias vezes a gente vai se colocar na posição do Abacuque. Como assim, Mateus, na posição do Abacuque? A gente vai aguardar uma resposta de Deus. Isso é um ponto importante. E aí é aquele negócio, como que eu aguardo uma resposta da parte do Senhor, Mateus? Qual que é a atitude que eu tenho que ter enquanto eu aguardo a resposta do Senhor? E aí a gente vai ver que Deus, ele responde, né? E aí a gente vai perceber aqui que em relação à visão do Abacuque, a visão ela mostra o quê? Né? Ela mostra que Deus ele é soberano. Deus ele é soberano. E aí sobre esse contraste entre a pessoa orgulhosa e a pessoa justa, né? O Abacuque ele vai ensinar para nós, né, que a pessoa orgulhosa, né, a pessoa soberba, ela é orgulhosa no coração dela, né? Ela é orgulhosa no coração dela. Já a pessoa que ela é justa, ela confia o quê? Na palavra de Deus. Ela vive pela fé. Ela vive pela fé no quê? Na palavra, né? Da mesma forma que nós. Calma aí. Calma aí, gente. Oh, meu Deus. Olha as dúvidas aqui. Pronto. Então, a pessoa que vive pela fé, né, o justo, ele vive pela fé confiando que na Bíblia, confiando na palavra de Deus, certo? E aí, a gente vai entrar aqui nesse estudo, e aí a gente vai aprender algumas coisas muito interessantes. Vamos lá aqui no versículo 1. Permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Bom, a gente sabe que nos versículos antes desses daqui, né, que a gente estava lendo, Abacuque, ele tinha colocado ali diante de Deus a oração dele, ele tinha colocado ali diante de Deus a causa da oração dele, e ele tinha pedido para o Senhor, né, uma resposta, né, uma posição que fosse o quê? Compatível com o caráter santo de Deus, né? O caráter santo de Deus, que a gente sabe que Deus, ele é santo. Aí aqui agora, nesse momento aqui, Abacuque, é como se ele estivesse olhando no espelho, ele estivesse o quê? Conversando consigo mesmo. E aqui nesse momento, Abacuque, ele o quê? Ele se encoraja para esperar o que é a resposta de Deus. Na verdade, nós também temos que fazer isso, irmãos, né? Enfim, a gente tem que encorajar o nosso coração a entender que a resposta de Deus, ela vai vir, né? E isso é um ponto importante para a gente entender. A gente tem que esperar a resposta do Senhor. E aí, Abacuque, ele resolve se colocar ali, né? Quando fala aqui no baluarte, ele está ali, como é que fala? Na torre de vigia. Ele está ali no observatório. Ele está esperando Deus vir trazer uma revelação sobre essa dúvida dele. Então, é interessante a gente perceber que Abacuque, ele ora, e ele também espera o quê? Uma resposta. E aí a gente aprende algumas coisas importantes. Aqui nesse primeiro versículo, que eu vou reler para vocês, permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para ver o que ele me dirá,
que resposta-lhe a minha queixa, aqui a gente aprende o quê? Que quando a gente for orar, a gente tem que ir até a presença do Senhor e colocar as nossas causas nas nossas mãos. É um ponto importante para a gente entender, né? A gente tem que colocar todas as nossas causas nas mãos do Senhor. Independentemente de qual seja a nossa oração, a gente tem que colocar nas mãos do Senhor. Porque, lembrem-se vocês, a situação aqui de Abacuque é uma situação um pouco complicada, né? Calma aí rapidinho. Calma aí. Porque Abacuque, ele deixa ali toda aquela dor, né? Ele deixa ali todas as questões dele, e ele está subindo na torre de vigia. Porque nesse momento, Abacuque, ele está deixando de lado ali aquele ambiente complicado, aquele ambiente turbulento. E aí, o que Abacuque ele vai fazer? Ele vai buscar um lugar de descanso perante a presença de Deus. E essa é uma lição para nós, irmãos. Muitas vezes, tudo à nossa volta está uma bagunça, né? Convenhamos. Muitas vezes, tudo à nossa volta está desmoronando. Às vezes, é uma situação na nossa vida pessoal, às vezes é uma situação no nosso trabalho, às vezes é uma situação na nossa igreja, enfim. Tudo isso, às vezes, são situações que deixam o nosso coração perplexo, deixam os nossos corações preocupados. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se afastar desse ambiente turbulento, desse ambiente complexo, e a gente tem que buscar um lugar de descanso, na onde? Na presença do Senhor. É na presença do Senhor que a gente encontra paz, é na presença do Senhor que a gente tem que levar as nossas orações, né? E aí, a gente tem que lembrar o quê? Que tudo ali, a gente falou disso, tudo em volta do profeta estava uma ruína, né? A gente sabe, a Babilônia, ela estava vindo com o seu exército poderoso para destruir Jerusalém, né? Não tinha, vamos assim dizer, uma chance de vitória contra os babilônicos. Então era uma situação triste, né? Era uma situação complicada. E aí só tinha uma pessoa que Abacuque poderia se voltar, o Senhor. É uma lição que a gente tem que aprender, gente. Ah, mas tá tudo dando errado, Matheus. Olha, eu fui no médico, o resultado deu negativo. Quer dizer, deu positivo, sei lá, sobre câncer. Ah, eu fui no meu trabalho, vou ser demitido. Ah, mas não sei o que, tudo tá desmoronando. Meu irmão, você tem que ir pro Senhor, você tem que orar, você tem que buscar sossego na presença do Senhor, né? Eu não estou falando que você não pode desabafar para uma pessoa humana. Você pode. Para uma pessoa de oração, melhor ainda. Mas eu entendo que é muito melhor a gente ir buscar ao Senhor, né? Que muitas vezes a gente é poupado de, às vezes, mais ansiedade. Dependendo da pessoa que você vai falar, às vezes a pessoa só vai te trazer mais ansiedade. Então, o foco aqui que a Abacuque quer ensinar para nós é que a gente tem que se desligar dos nossos problemas e a gente tem que descansar em Deus. Vocês estão entendendo? Ah, mas a semana tá horrível, é problema para cá, para lá. Beleza, a semana pode estar mais complexa possível. Mas, poxa, é o momento do estudo aqui. É o momento de eu me desligar desse problema do meu trabalho, é o problema de eu me desligar desse problema aqui de casa. É o meu momento de descansar em Deus. É o que Abacuque ele quer ensinar para nós. O nosso grande problema é que mais parte do nosso tempo a gente está ligado só no problema. Aí, quando é o momento para a gente descansar em Deus, como é que se fala? O momento que a gente tem que descansar em Deus, a gente não descansa. Por isso que a gente tem que ser como Abacuque, a gente tem que ir para a torre de vigia. Ah, Mateus, mas olha, problema tal está acontecendo. Beleza, está acontecendo, mas agora é o momento de você buscar o Senhor, agora é o momento de você descansar em Deus, né? Perceba, Abacuque, ele não ficou preso ali no problema dele. Ele olhou para Deus. Ele foi para quem? Para o Senhor. O nosso grande problema é que a gente fica preso no nosso problema. A gente fica preso no nosso, como posso dizer, no nosso desespero, na nossa falta de fé. Já Abacuque não, ele não fica preso nisso daqui. Ele vai até a Deus e ele leva a oração dele até Deus. Fala, Senhor, ó, tá aqui. E ele espera a resposta de Deus. Irmãos, a gente tem que aprender isso com Abacuque. A gente não pode ficar preso nos nossos problemas, certo? E ficar só ali. Não, a gente tem que levantar os nossos olhos e orar para o Senhor.
Perceba que Abacuque, quando ele fala isso daqui, ele retrata o quê? Ele fala o quê? Uma torre levantada num lugar alto. Porque quando você está numa torre, você tem uma visão excelente de tudo que está acontecendo. Então, uma pessoa que é um vigia, né, ou melhor, o vigia, ele está muito acima de tudo. Ele está muito acima, né, das multidões. Ele está ali numa posição na qual ele pode ver tudo o que acontece. Então, nós temos que ser assim, sabe, desse jeito, irmãos. A gente tem que ser dessa forma. E aí, aqui, Abacuque, ele se vê como um vigia nos muros de Jerusalém, porque ele está esperando aqui uma mensagem de Deus, para que ele possa trazer essa mensagem de Deus para o povo. E aí, só para você entender, né? Eu já falei isso para vocês, né? Na época aqui de Abacuque, os vigias, ou como está aqui nessa. Enfim, dependendo da tradução, os vigias ou os atalaias, eles eram pessoas que eram responsáveis para fazer o quê? Eles eram responsáveis em alertar a cidade de qualquer perigo que tivesse se aproximando. E aí aquele negócio, né? Um vigia ele tinha que estar atento sempre, sempre. E aí, quando a gente vê essa questão do vigia, traz uma lição aqui para nós. Como assim, Mateus? O vigia, nos tempos de Abacuque, ele ficava olhando e ele ficava atento, tipo, olha, tá se aproximando aí o inimigo. O inimigo tá se aproximando. Como povo de Deus, a gente também tem que saber que o perigo se aproxima. A gente tem que sempre estar atento. A gente tem que sempre estar vigilante, gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente precisa ter a nossa torre de vigia. Você entendeu? Você precisa ter o seu quarto de guerra. Tem um filme que o nome é esse, Quarto de Guerra. É lindo esse filme, assista. Né? Então a gente precisa ter o nosso lugar secreto de oração. Esse lugar, ele pode ser, sei lá, um lugar realmente físico, né? Quer dizer, tem que ser um lugar físico, né? Sei lá, o seu quarto, às vezes pode ser a sua cozinha ali enquanto você está lavando a louça, né? Mas qual que é o foco aqui? O foco é que você esteja disposto a buscar a presença do Senhor de todo o seu coração. Então, a gente tem que ter a nossa torre de vigia. A gente tem que ter a nossa torre de vigia. Por exemplo, a torre de vigia do apóstolo Paulo, vocês sabem qual que era? Ele ali na prisão. Enquanto ele estava preso, ele estava ali buscando o Senhor, né? Às vezes a sua torre de vigia pode ser aqui, o seu quarto. Pode ser até, às vezes, né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, Mateus, o momento que eu mais falo com Deus é no meu horário do banho. Tá errado? Eu falei, não, não tá errado. Porque ninguém escuta eu chorando. Eu entendo, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Ah, mas é que eu tô pelado. Não importa. Né? Deus conhece você, ele fez você. Ah, mas tem problema? Não. Eu entendo ele, né? Eu entendo o que ele quis dizer. Quando você tá no chuveiro, ninguém vai ouvir você chorando, porque né, o chuveiro vai fazer barulho. Então, assim, todos nós temos que ter a nossa torre de vigia. O fato é, irmãos, é que a gente tem que buscar o Senhor em todo lugar, né? Às vezes a sua torre de vigia vai ser mais de um lugar, mas é esse lugar secreto de oração. A gente tem que ter isso. Vocês estão entendendo? A gente precisa ser assim. Deus ele está em toda parte, isso é óbvio, mas a gente precisa ter um lugar para a gente buscar ele. A gente precisa ter essa torre de vigia, né? Então, queridos, a ideia aqui do texto, principalmente, não é que Abacuque ele foi para uma torre de vigia para se preparar para atacar o inimigo, não, né? Fato é que o Abacuque, ele com certeza, ele estava ali com o coração dele preparado para estar vigilante, né? E principalmente aqui para nós, de forma espiritual, a gente tá preparado sempre, irmãos. Né? A gente tem que ter a nossa torre de vigia. E aí a gente aprende com o Abacuque também o quê? Que a gente tem que aguardar uma resposta de Deus às nossas orações. Entenda, eu sei que às vezes é difícil a gente aguardar Deus responder. É difícil a gente estar orando por uma causa e aí parece que Deus está demorando. Mas você tem que entender o quê? O seu Deus, ele escuta suas orações e ele vai responder suas orações. A gente está aprendendo isso em Abacuque. Às vezes, Deus vai ficar em silêncio. Às vezes, Deus vai ficar em silêncio. E o silêncio de Deus
como o pastor Hernandes Dias Lopes fala, ele é pedagógico. Ele ensina a gente. Mas Deus jamais vai esquecer de responder você, né? Deus, ele vai responder pra gente. E aí perceba, Abacuque, primeiro, ele é um intercessor, ele é uma pessoa que intercede, uma pessoa que busca, mas ele também é um guarda que está numa torre de vigia. Em outras palavras, o que isso serve para nós, Mateus? Nós temos que ser intercessores, temos que buscar ao Senhor, mas a gente também tem que ter os nossos olhos abertos para observar tudo que está acontecendo à nossa volta. O cristão ele tem que ser assim, gente. A tarefa, por exemplo, de um vigia, né? Qual que é a tarefa, por exemplo, desse vigia aqui nos tempos de Abacuque? É manter o olho dele em tudo que está acontecendo. Ele tem que observar tudo que está acontecendo para avisar o povo. Nós também temos que ser assim. Abacuque, por exemplo, ele está procurando a resposta. Qual que é o nosso grande problema? Muitas vezes a gente falha porque a gente ora a Deus, mas a gente se esquece. A gente se esquece às vezes. E é assim, a gente tem que entender que se a gente está orando... E a gente tem que entender que se a gente está orando, né, a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que aguardar a resposta do Senhor. Então a gente precisa se colocar na nossa torre de vigia e entender o que Deus vai vir ao meu encontro. Ele vai trazer a resposta para a minha oração. Ele vai trazer solução para a minha oração. Abacuque, ele ora, mas ele também espera uma resposta. Perceba, as orações de Abacuque, elas são específicas, e ele aguarda uma resposta focada para isso que ele está orando. Então, perceba isso. Perceba isso. Então, ele fala com Deus, e ele espera que Deus responda. A oração, gente, a gente tem que entender isso, a oração não é como pode dizer, não é uma... como pode dizer, não é uma pregação. A oração é uma conversa, né? É uma conversa, você está conversando com Deus. E aquele negócio, quem está conversando precisa estar com o ouvido aberto para ouvir também o que a outra pessoa vai falar, né? Então, na oração, a gente não está só falando, a gente também vai escutar o que o Senhor vai falar, né? É importante a gente entender, a gente tem que lembrar daquele Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Então, a gente tem que lembrar que enquanto a gente está orando, Deus também vai falar com a gente. Lembrem-se, os cabelos da nossa cabeça, todos eles são contados. Deus, ele se preocupa com o nosso bem-estar. Deus se preocupa com o nosso bem-estar. Se preocupa até mais do que eu e você, né? Ele se preocupa, tá? Então, a gente precisa entender que a gente vai ouvir uma resposta do que Deus vai falar, né? E é como a Abacuque que fala. A gente tem que ter essa liberdade de abrir o nosso coração para Deus, né? A oração aqui de Abacuque, aqui na NVI 2023, tá? A minha queixa. Então, a oração do Abacuque era uma queixa, era um grito de dor. Ele está aqui perguntando para o Senhor, olha, Senhor, por que os babilônicos estão fazendo isso? Por que os babilônicos estão fazendo isso contra Judá? Né? Porque Abacuque, assim como nós, ele não está conseguindo juntar o caráter santo de Deus com o uso que o Senhor está fazendo da Babilônia. Ele não consegue entender a soberania de Deus, né, com o mal no mundo. Então aqui ele está abrindo o coração dele, está falando para Deus, olha, Senhor, fala para mim. Então, a gente tem essa liberdade da gente abrir o nosso coração para Deus. Eu já falei para vocês, Deus, ele se agrada de oração sincera, né? Volto a dizer, você tem que chorar aos pés do Senhor mesmo. Aquele louvor da Helena de Jesus que fala quem chora para Deus tem resposta. É importante a gente entender isso. A gente tem que chorar, sim, aos pés do Senhor Jesus. Né? Nos pés de Jesus que a gente tem que derramar as nossas lágrimas. Né? É aos pés de Jesus que, na realidade, a gente vai encontrar socorro na hora da aflição. Então, você pode chorar. Tem gente que tem vergonha de chorar para Deus. Não, chora mesmo. Não precisa se preocupar, não. Pode chorar. É o que Jesus ele quer. Certo? E aí o versículo 2. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente, avisou em tábuas,
para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, aqui, a gente percebe que Abacuque ele vai receber uma visão, né? Então, a visão aqui que Abacuque ele recebe é uma resposta à oração dele, né? É uma resposta. E aí, essa visão, ela veio de quem? Veio de Deus. Ela foi revelada para o profeta. A gente sabe, né, hoje em dia, né, que muitos pregadores, muitos profetas, né, trazem para as pessoas visão que nascem do seu próprio coração. Vamos ser sinceros, né? E aí fazem o povo de Deus errar, né? Trazem coisas que Deus, na realidade, não falou. Vamos pensar assim dessa forma. E aí, vamos pensar o seguinte: a visão aqui que Abacuque ele recebe veio de Deus. Ah, Mateus, mas e o que Deus vai me responder? Ele vai te responder pela Bíblia, né? Ele vai te falar pela palavra de Deus. A gente tem que valorizar a palavra de Deus. E aí, enfim, quando fala assim, né? Para que se leia facilmente, escreva claramente a visão em tábuas. E aí, quando fala assim, em tábuas, né? Em tábuas, para nós aqui é um pouco complexo a gente entender essa forma de Deus falar. Mas quando ele fala, olha, escreva essa visão em tábuas, deixa eu aceitar aqui nossa irmã Marilza. Quando Deus fala assim, olha, Abacuque, escreva essa visão em tábuas. Deus estava falando assim, olha, você tem que... É uma visão permanente. Vocês devem se lembrar que, meses atrás, quando eu ainda estava na outra igreja, eu dei uma aula de teologia sistemática, né? E aí eu expliquei, né, o que é teofania, enfim, expliquei tudo isso daí. Então, isso aqui é uma revelação permanente. Então, essa visão aqui, ela tinha que ser registrada e ela era para ser o quê? Acessível para todo mundo, certo? E aí, essa visão, em outras palavras, o que Deus está querendo ensinar para Abacuque, o quê? Abacuque, você vai escrever essa visão porque ela não é só para você, é para as próximas gerações também, né? É para todo mundo. Então, era uma mensagem que todas as pessoas deveriam conhecer, né? Essa visão, ela deveria ser o quê? Levada ao longo de todos os séculos, né? Então, aí é um ponto importante. E aí, essa visão, ela está aqui. A gente tem na palavra de Deus. É muito bom saber, irmãos, que isso daqui foi algo que veio de Deus. Não é algo que nasceu na cabeça de um ser humano, né? A gente só conhece os planos de Deus porque ele trouxe para nós por meio da sua palavra. E aí perceba que no versículo 2 ainda, fala assim, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. E aí você perceba que essa visão, ela tem que ter uma facilidade. Então, ela tem que estar disponível para que todas as pessoas, elas entendessem. Então, essa visão, ela tem que estar em tudo que é lugar. Tem que estar em tudo que é lugar. Então, Abacuque, agora aqui nesse momento, né, ele tem que levar essa visão, certo? De certa forma, é uma publicidade bíblica aqui, né? É interessante. Então, Deus ele pede aqui para Abacuque fazer como se fosse um jornal, né? Para que todas as pessoas possam compreender com facilidade. Porque é importante a gente lembrar que, por exemplo, todo crente conhece aquele versículo, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tem a vida eterna. E isso é óbvio, né? Um versículo curto a gente conhece. Que Deus, é óbvio, ele quer que todas as pessoas saibam que ele ama elas. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, fala lá, né, que Deus tem falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, no tempo de Abacuque, por exemplo, Deus aqui, ele está falando aqui usando Abacuque. Hoje, por exemplo, a gente tem mais tecnologia, como a gente está fazendo agora. Abacuque, por exemplo, ele teve que usar a tecnologia ali da época dele. Mas hoje, a gente tem que usar todos os recursos que a gente tem, certo? Para que mais pessoas também possam receber a palavra de Deus, né? A gente tem que fazer isso, tá? A gente tem que utilizar tanto aqui o papel, né, a Bíblia física, quanto a tecnologia. A gente precisa pregar a palavra, da mesma forma como a gente está fazendo aqui, na internet. Então, a mensagem que a gente está recebendo, ela tem que ser levada a todas as pessoas. A todas as pessoas. E aí o versículo 3, ele vai falar o quê?
pois a visão aguarda um tempo designado e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Eu vou ler do versículo 2, tá? Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Bom, então, aqui no versículo 3, o que o Senhor está ensinando aqui, né? Além dessa visão ela ter que ser registrada, ela é uma visão para ser esperada. Então, olha que interessante. Aqui, Abacuque, ele escreve, ele escuta Deus falando o quê? Ó, no versículo 3, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, essa visão aqui que Abacuque está recebendo, ela aponta para o quê? Para o futuro. E aí entra naquilo que nós entendemos. Porque qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é o quê? É salvar o homem mediante a fé. Entra no que a gente já estudou no ano passado, diga-se de passagem, né? No mês que vem, em outubro, a gente vai ter um estudo aí de novo sobre a Reforma Protestante, né? Porque é interessante a gente entender. E aí, assim, no ano passado a gente estudou isso, né? Sobre a Reforma Protestante. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. A gente não é salvo porque a gente é bonzinho, porque a gente é bonito, não. A gente é salvo pela nossa fé. Então, aqui o propósito de Deus, ele está se revelando, né? É interessante a gente entender. Porque a história, ela é linear. Eu sei que o pessoal fala, mas a história, ela é cíclica, né? O que aconteceu no passado volta a acontecer. Não, a história não é cíclica. Por quê, Mateus? Ela é linear. Tudo o que acontece aponta para a volta de Jesus. Então não existe esse negócio, mas a história, ela é cíclica. Não, ela é linear. Tudo o que acontece está apontando para a volta de Jesus. E aí é interessante, porque aqui nessa tradução, até fala assim, né, aguarda um tempo designado. Ou, dependendo da tradução, tempo determinado. Mas aqui eu gosto dessa tradução aqui da NVI, né, um tempo designado. Você percebe aqui que o tempo designado, ele indica para nós a vinda de Jesus, né? Indica para nós a vinda de Jesus. E aí é interessante, porque Jesus vai voltar, gente. Nesse domingo mesmo, o pastor Rodrigo, ele falou, né? Não, olha, gente, Jesus está voltando. A gente tem que aguardar ansiosamente a volta de Jesus. Tudo que está acontecendo aponta para a volta de Jesus. Gente, isso daqui é uma profecia que está aqui na Bíblia. Então, Deus já assinalou o que ele vai fazer. Ah, mas quando que isso vai acontecer? Só o Senhor sabe. E o que a igreja precisa fazer? A igreja precisa confiar que Deus ele tem o controle de todas essas coisas. E no tempo designado, como Abacuque escreve aqui, Deus vai tomar as providências corretas da vontade dele. Porque assim, a gente tem muito esse costume, né, gente? A gente fica ansioso. A gente vê tantas coisas que estão acontecendo, a gente fica, meu Deus, mas o Senhor não vai fazer nada? Mas, gente, Deus tem o tempo certo dele. Ele sabe o que ele vai fazer. Deus não se precipita. Ou seja, Jesus ele não chega atrasado. Jesus ele não se precipita, né? Ele sabe o que fazer na hora que tem que fazer. Irmãos, a gente tem que entender isso. O plano de Deus é perfeito. O que a gente precisa ter é o quê? Paciência. Só que muitas vezes a gente é igual uma criança, né? Por exemplo, vou falar eu quando era criança, né? Se meus pais falassem, eu vou te dar coisa tal, sei lá, um exemplo, né? Eu gostava muito de carrinho, né? Ainda hoje eu gosto bastante, né? Todo mundo gosta, né? Enfim. E aí, se eu pedisse alguma coisa, meus pais falassem assim, a gente vai dar para você depois. Meus pais, eles não metiam louco não, tá? Meus pais realmente, eles davam quando eles falavam isso. Às vezes, naquele momento, eles não conseguiam dar, mas depois eles davam. Só que a criança, ela é ansiosa por natureza, né? A gente já quer ali, na hora, né? Só que a gente precisa ter paciência. Da mesma forma, a gente é com Deus. Deus, ele é muito detalhista. Ele é muito detalhista. Deus elabora, né? Deus faz cada detalhezinho de acordo com a vontade dele. Então, o que a gente precisa ter, Mateus? Paciência. Não tem como a gente apressar o propósito de Deus, nem como atrasar o propósito de Deus. É como a gente... Eu gosto muito desse louvor.
Jesus plano melhor? Porque mostra para nós que Jesus ele faz as coisas dele na hora que ele quer. Na hora que ele quer. O grande problema é que a gente, como a gente tem uma vida corrida, eu falo por mim, né? Eu tenho agenda, gente. Eu tenho agenda física e eu tenho agenda digital. Eu uso as duas, né? Eu uso as duas. E assim, a gente, como a gente tem a agenda, a gente quer sempre controlar a nossa agenda. Só que o grande problema é que a gente sempre quer tentar o quê? Controlar a agenda de Deus. A gente sempre quer tentar marcar quando que Deus vai agir. Eu sei que assim, é difícil para nós entendermos essa questão de paciência, né? Mas Deus é soberano. Com certeza vocês já viram diversas pessoas tentando marcar a volta de Jesus. Vocês já devem ter visto isso daí. Só que, gente, ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Ah, mas é porque, olha, Jesus vai voltar, Mateus, dia 31 de dezembro de 2026. Eu não sei. Eu não sei, gente. Eu não sei. Não tem como a gente saber, tá? Fato é que a gente tem que aguardar a vida de Jesus com alegria. E aí o versículo 3 ainda fala, né? Pois a visão aguarda um tempo designado. Opa, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. É bonito isso aqui que Abacuque fala, né? E não falhará. Não falhará. Ainda que demore, espere-a. Olha o que Deus está falando para você. Porque ela certamente virá e não se atrasará. Você está entendendo o que o Senhor está falando para você? Aqui Deus está falando que Abacuque, essa visão que você está recebendo jamais será frustrada. Gente, o que Deus faz é perfeito. O que Deus faz e o que ele fala, na verdade, se cumpre. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Irmão, confia no teu Deus. Não se preocupa, não fica ansioso, não. Ah, Mateus, mas esses dias uma pessoa chegou em mim e falou assim: ah, Mateus, olha, ora por mim aí por coisa tal. Né? Eu me candidatei numa vaga tal, e eu tô ansioso porque é um trabalho bom, né? Eu falei, meu irmão, calma. Deus está no controle de todas as coisas. Se for da vontade dele, você já passou. Ah, mas eu quero que Deus responda logo. Eu falei, não é assim que funcionam as coisas. O que Deus faz é perfeito. Né? Então, assim, se é da vontade de Deus, vai acontecer. A gente precisa, irmãos, aprender a confiar mais no Senhor. Nada pode frustrar os planos do Senhor. O que Deus faz, ele cumpre e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Mas confia no Senhor, tá, irmão? Confia nele. A palavra do Senhor hoje para você, vou reler aqui o versículo, hein? Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Confia no teu Deus, viu? Os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis. Amém?